Estamos de volta nesta noite de informação privilegiada. À quinta-feira são presença assídua no NAU, Rita Matias do Chega, Joana Mortágua do Bloco de Esquerda e Aline Oldebovinca, professora universitária, para uma análise da atualidade política. Boa noite às três. Obrigada pela presença. Tivemos hoje a votação final global do Orçamento do Estado. Rita, vou começar por si. Que documento para o Chega é este que resulta de todas estas votações na especialidade chegadas aqui a esta fase? Antes de mais, boa noite, cumprimentá-la a si, cumprimentar também os colegas de painel e quem nos acompanha em casa. Este documento para o Chega é um documento que sabe a pouco. Sabe a pouco porque existia uma maioria de direita que poderia dar aos portugueses tudo aquilo que nós fomos prometendo ao longo da campanha eleitoral, uma baixa de impostos e de taxas considerável, apoios para as famílias, alívios para as empresas, sem esquecer os idosos e os jovens, mas na prática não é isso que temos. Temos um orçamento com alguns remendos, com algumas notas positivas que o Chega conseguiu deixar, seja por proposta própria, seja porque não teve preconceito ideológico de estar ao lado daquilo que eram propostas sensatas e, desde logo, pensamos no subsídio de patrulha para GNRs e PSPs, que é de elementar justiça, pensamos no fim das portagens em mais alguns pórticos que ficaram por regulamentar no último orçamento e que são mais um passo no objetivo do Chega, que é terminar com as portagens como um todo. Por outro lado, impedimos o aumento de propinas para os jovens. Infelizmente não conseguimos aprovar um aumento de pensões. O Chega propunha um aumento de 1,5% para todas as pensões até 1.500 euros, mas porque o Partido Socialista tem preconceitos ideológicos e porque para o Partido Socialista a sua proposta fazia depender o fim da baixa do IRC, infelizmente não pudemos viabilizar nenhum apoio significativo para os idosos. Mas como diz, se é uma proposta a saber a pouco, e sendo o Chega o partido que é, não condizia mais com uma abstenção do que com um voto contra? Tem que ser um voto contra a partir do momento em que passamos um mês e meio de debate na generalidade e na especialidade a dizer que vamos aliviar os portugueses do ponto de vista fiscal, mas depois aquilo que sabemos é que o ISP vai aumentar e que, portanto, vão passar a pagar mais nos postos de gasolina. Quando sabemos que as taxas ambientais vão aumentar 4%. Quando sabemos que, se não fosse o Chega, os jovens estudantes passariam a pagar mais de propina. Quando sabemos que há 300 milhões para RSI, mas não há 15 milhões para a polícia poder ter mais complementos conforme o Chega propôs. Portanto, é um orçamento que tinha que ter um voto contra porque não houve uma vontade de dialogar. Aliás, Luís Montenegro e Joaquim Miranda Sarmento tentaram esvaziar este orçamento ao máximo para que pudessem governar à parte. Que aqui fosse só mesmo um mero exercício de transposição daquilo que tinha que ser mesmo para não terem os que eles chamaram cavaleiros orçamentais, que é uma expressão que diz pouquíssimo aos portugueses. E, portanto, não poderíamos viabilizar, porque ter a postura de abstenção que o Partido Socialista teve era passar um cheque em branco. Eu, sinceramente, não percebo a postura de José Luís Carneiro, que faz um discurso de fim de orçamento a dizer que este não é o seu orçamento, que este teve uma não é... atitude responsável. Esteve aqui ainda esta noite e disse que se não fosse isso podia haver uma crise política. Não havia crise política porque, como toda a gente sabe, não há eleições para já, porque não temos um Presidente da República e toda a gente sabe que constitucionalmente não é possível termos eleições para já. E se o Partido Socialista tivesse batido o pé, se calhar tínhamos tido outros avanços significativos que não existiram porque o Partido Socialista, como sempre, desde a primeira hora, antes de qualquer negociação ser realmente concretizada, disseram não se preocupem, façam o que quiserem, nós estamos cá para nos abstermos porque não temos uma posição concreta sobre nada. Tem sido esta a postura do Partido Socialista, de derrotados e de falta de visão para o país. E perde o país como um todo, num cenário de fragmentação parlamentar, tinha sido positivo mais combatividade. Se a combatividade que o Chega tem tivesse contagiado o Partido Socialista, se calhar Luís Montenegro estava com medo de perder o seu lugar de Primeiro-Ministro e tinha-se sentado à mesa genuinamente, como não se sentou. Rita, como é que reage? A Alina acabou de dar um exemplo a propósito desta medida de abolição de algumas portagens e a este respeito e a propósito de outras medidas que o PS aprovou com o Chega, como é que reage ao facto de se ouvir, por exemplo, falar em consórcio do PS Chega, coligação do PS Chega,
Aliança, PS Chega e outras palavras que eu poderia continuar aqui a dizer. Então, reparem, Não hoje, dá no ideia tema do que orçamento não dá ideia que o Chega é um partido que ora vota a favor de um, ora vota a favor de outro, conforme dá jeito? Não, no fundo não é conforme dá jeito. No fundo a bitola é o que é melhor para os portugueses e nós votamos em função disso. Repare, quando é temas de regulação da imigração, de controle da lei dos estrangeiros, de alteração constitucional, o Chega e o PSD estão aliados e o papão da extrema-direita. Quando é medidas sociais, quando o Chega está ao lado de propostas sensatas do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, algumas raras que possam existir, já está aliado à esquerda, aos extremos tocam-se, etc. No fundo, o Chega é criticado por fazer, por não fazer, por existir ou por não existir. As pessoas, é o discurso fácil. A Aline dizia que o tema das portagens é de uma grande injustiça, porque paga o justo pelo pecador, porque quem não usa carros, automóvel, quem não usa portagens, quem não passa por portagens, está a pagar para que os outros usem. Pois, sabe, sinceramente, em Vila Real, em Bragança, no interior do país, também não há transportes públicos funcionais e, no entanto, todos pagam os passes dos meninos da cidade que utilizam em Lisboa e no Porto a grande oferta de transporte público que existe, e muito bem, mas que não existe no interior, e, no entanto, o interior paga esses passes. Sinceramente, um dos momentos que maior realização política me deu foi quando, este ano, no início do ano, em Sagres, encontrei o Sr. João, que me agradecia pela abolição das portagens no Algarve, e mais tarde, em campanha, em Vila Real, encontrei mais pessoas que me agradeciam. Foi a primeira vez que pensei assim, caramba, estamos a ser mesmo significativos na vida das pessoas. Estas pessoas agradecem-nos porque podem visitar os seus familiares, porque podem estar mais próximos das suas famílias, sem ter que pagar uma enormidade por fazer um trajeto que muitas das vezes tem que ser diário. E por isto, sinceramente, pouco me importa se estou ao lado do Partido Socialista, se estou ao lado do Partido Social Democrata, aquilo que me importa é estar ao lado de propostas sensatas. Agora, se me permite também, neste debate, às tantas, no encerramento, o Hugo Soares dizia que o Chega era tão incoerente, lá está, porque temos sempre que dizer que o Chega era incoerente, que tinha proposto mais de 40 grupos de trabalho. E eu acho que é importante aqui em televisão esclarecermos que isto foi uma mentira. André Ventura tinha dito no seu discurso que Luís Montenegro tem sido pior que António Costa. Criou mais de 80 grupos de trabalho, tem duplicado as estruturas e os cargos dentro do aparelho de Estado e, portanto, tal como António Costa, cada vez que vê um problema, em vez de resolvê-lo, cria um grupo de trabalho para dar a sensação que está a fazer alguma coisa, mas não faz nada. Empurra dinheiro para o problema, fala do tema, mas as soluções concretas não surgem. Eu fui pesquisar, fui ver. Neste Orçamento de Estado, o Chega apresenta a criação de 0 grupos de trabalho. Não propomos para absolutamente nada. No Orçamento de Estado passado, propusemos 3. No Orçamento de 2024, propusemos 1. Portanto, tudo somado, um valor muito abaixo dos 40 que o Hugo Soares dizia. Mas também ninguém vai verificar, porque parece que há 2 pesos e 2 medidas. Quando o Chega diz uma coisa, a informação é verificada até à última. Quando os outros mentem em relação ao Chega, também ninguém quer saber. Agora que falou em Hugo Soares, uma das frases que o Hugo Soares dizia hoje no Parlamento era que o governo da AD, 2 orçamentos, 0 aumento de impostos. Não tem a mesma leitura? Não tenho a mesma leitura porque lhe disse mesmo. Seja impostos, seja através de taxas, a verdade é que os portugueses estão a pagar mais. Falámos no descongelamento do ISP e falámos também no aumento das taxas ambientais, que aumentam 4% e que têm um impacto brutal, não só nos trabalhadores, não só nas famílias, mas também nas empresas que já estão tão sufocadas. E, portanto, este discurso de que não estão a aumentar, estão apenas a fazer o favor a Bruxelas, são obrigados a seguir as diretivas. Mas porquê é que nós somos obrigados a seguir as diretivas quando há outros países que batem o pé e dizem que não vão seguir? Nós somos sempre os bons alunos de Bruxelas quando há outros países que não têm qualquer pejo em defenderem primeiro os seus interesses nacionais. Portanto, isto, sinceramente, é maquilhar e mentir aos portugueses, mas eu acabei de desmascarar uma mentira de Hugo Soares e, portanto, quem quiser lá em casa percebe quem é mentiroso ou não. O caso dos vistos gold. O Chega votou sempre contra as propostas do Bloco de Esquerda que queriam acabar com os vistos gold. Sempre. Porquê, sempre. Rita Matias? A Joana Mortágua fala na especulação imobiliária, fala contra. no problema na imigração. Não vai dizer que os vistos gold são bons para as pessoas. Não, os vistos gold são uma minoria, são uma ínfima mas parte. Mas são bons para as pessoas? Para as pessoas que são vêm... bons para quem aqui trabalha? Desculpe, mas quem é que investe e quem é que vem criar empresas? Beneficiam quem é que vem criar empresas e dinamizar a economia nacional? É que não são os subsídios dependentes que a Joana Mortágua importa do Bangladesh, são os outros. Eles não criaram emprego. Quanto emprego é que os vistos gold criaram? Olha, eu não tenho o dado presente. A Joana Mortágua tem? Não, porque eles foram direcionados
condicionantes, sobretudo para a especulação. Não sabe. Não, claro, agora, uma coisa sei, a outra imigração que nós falamos, a imigração de países que não vêm trazer nada para o nosso país, estimula a especulação imobiliária. A Joana Mortágua não diz nada. Já sabemos que um dos pilares da governação, que é o Orçamento de Estado, foi viabilizado pelo Partido Socialista. Eu gostava de saber quem é que vai viabilizar o segundo. Que é o pacote laboral com o Banco de Horas. Pensava que era o segundo orçamento. Não, isso estava evidente. Não, o Partido Socialista já disse que está de fora. Com José Luís Carneiro viabilizam. O Partido Socialista já disse que estava de fora da aprovação do pacote laboral. O Chega ainda não disse se vai ou não vai aprovar o aumento do horário de trabalho e o corte salarial que daí decorre de rendimentos dos trabalhadores. Não. E é isso que é preciso saber. Não só dissemos que não vamos viabilizar essas matérias, como que todo o pacote só conta com a aprovação do Chega se caírem aquelas medidas fundamentais que já citei aqui imensas vezes. Não, as medidas que citaram foram a amamentação, não citou o Banco de Horas. Eu sou sincera, não sei o que é que o Chega pronunciou concretamente sobre essa matéria ou não, mas sei que o Chega tem estado ao lado dos trabalhadores, que o Chega tem estado só nas medidas que já caíram com os sindicatos. Não. E se essas medidas caíram também, olha, não foi graças à pressão do Bloco de Esquerda. Foi certamente. Foi certamente que não. Foi não. É mais uma sondagem, como já houve dezenas de sondagens. Eu recordo que, se formos atender às sondagens, Coutinho Figueiredo pode ter até 17% ou 3%. António José Seguro pode ter até 20% ou 10%. Catarina Martins pode... Catarina Martins pode ficar acima de Coutinho de Figueiredo por 5% ou pode ficar a 2% de António José Seguro. E, portanto, nós, segundo as sondagens... sondagem fica à frente de André Ventura? Segundo as sondagens... Não fica. Segundo as sondagens... Rita Matias, quase todos os candidatos a Belém são unânimes a dizer que André Ventura só quer protagonismo, que na realidade não quer ser Presidente da República, o que ele queria ser era Primeiro-Ministro. Eu pergunto, o facto de André Ventura estar sempre em todos os debates, cavalgar nos mesmos temas da imigração e da corrupção, se isso não ajuda a esta ideia, uma vez que o Presidente da República não governa nem faz leis para combater estes dois problemas? Antes de mais, deixa-me dizer que não é André Ventura que modera os debates. André Ventura responde às questões que lhe são colocadas àquilo que os adversários vão dizendo. Portanto, o que me está a dizer, se calhar, é que os adversários não conseguem estar à altura de André Ventura no debate e impor as suas prioridades, dizer o que é que querem para o país e, portanto, andam à boleia do discurso de André Ventura. Mas isso, para quem quer exercer uma magistratura de influência, que é isso que o Presidente da República faz perante os partidos, perante as instituições, diz muito sobre estes candidatos, que não conseguem criar influência em André Ventura e levá-lo para o seu lado da batalha, para as suas ideias. Mas também, sinceramente, vamos ver, aguardo com grande expectativa. Mas, sinceramente, eu não estou aqui para debater a qualidade oratória dos candidatos, até porque também isso não é o fundamental para decidirmos quem é que pode ou não ocupar este cargo de tamanha relevância. Agora, dizer também que André Ventura é candidato porque percebeu que a direita conservadora, patriota, anti-imigração descontrolada, anti-agenda woke, estava órfã de candidato. Se não fosse André Ventura, que outro candidato é que estava perfilado para fazê-lo? André Ventura disse N vezes, tentou espicaçar outros potenciais candidatos para virem a jogo, não vieram, e isto só mostra que a direita, durante muito tempo, esteve refém da esquerda e não se soube reinventar. E isto é uma crítica à direita que tem que ser feita. Portanto, André Ventura podia não ser candidato, tivesse a direita tido capacidade de criar bons nomes, com grávidas, com capacidade, com sentido de Estado, outra expressão que agora me faz comichão, sentido de Estado. Mas o que é sentido de Estado? É a postura de Marcelo Rebelo de Sousa, em que cada vez que estamos a ser enxovalhados em público não diz nada, fica ali... Não, isso não é sentido de Estado. É isto que é o sentido de Estado? Não. O que é sentido de Estado? É recebermos todos os corruptos e todas as pessoas que não dignificam os seus próprios povos no nosso país só porque são de países irmãos. É isto que é sentido de Estado. Sinceramente, parece-me que André Ventura faz muito bem em vir a jogo, tanto que as sondagens têm dito que está em todos os cenários de segunda volta. Há muito mais oscilação em quem é que vai a segunda volta com André Ventura do que em relação à presença de André Ventura. Mas em todos os cenários dizem que André Ventura nunca conseguirá vencer numa segunda volta. Mas, pelos vistos, é importante. Se passa a uma segunda volta, quer dizer que é importante. Agora, há outros candidatos com menos visibilidade que André Ventura, que esses sim estão a utilizar a candidatura presidencial
Social para tentar dar um ar da sua graça aos seus partidos. Perceberam o que é que aconteceu ao Chega em 2021 com a candidatura presidencial, ou 2020, e agora querem fazer a mesma coisa. Sinceramente, acho que lhes vai correr mal. Quanto a Henrique Ovemel, só um pequeno comentário. Ouvimos ontem, uma vez mais, em debate. Primeiro, não consegue demarcar-se de um apoio de José Sócrates. Eu tenho a certeza que se José Sócrates anunciasse que ia apoiar André Ventura, que André Ventura demarcava-se na hora. Dizia, por favor, não vote em mim, não quero o seu voto. Eu quero o de todos os portugueses, menos de um corrupto como o senhor. E Henrique Ovemel ficou ali atrapalhado a dizer à moderadora, ai, por favor, não me faça essa questão, que inconveniente. Não, tinha que dizer na hora, eu não quero corruptos ao meu lado. E, portanto, fica-lhe mal. Por outro lado, tinha um discurso em tudo igual aos outros candidatos. Diz que está preocupado com o ódio, diz que está preocupado com o extremismo, está preocupado com a divisão na sociedade. E eu pergunto, mas está preocupado com o quê? Com o ódio contra as pessoas sensatas? Com o ódio contra o português comum, que a única coisa que quer é que o seu filho continue numa escola sem ideologia, que possa celebrar o Natal, que não tenha que se envergonhar das suas tradições, que não tenha que ser espezinhado por quem vem de fora? É contra o ódio contra estes portugueses comuns que ele está revoltado, ou é aquele ódio bafiento da esquerda que tem levado a esquerda a desaparecer do cenário político nacional? É que, infelizmente, eu sei que pende mais para esse lado. E isso só dá espaço a André Ventura para vencer as eleições. Resta-me agradecer às três a presença em mais uma quinta-feira de informação privilegiada. Boa noite, boa semana.